Seja muito bem-vindo a mais um programa Saldo Extra. É sempre um prazer ter a sua companhia, ter a sua audiência, ter a sua participação ao nosso lado. Quem sabe alguém está hoje assistindo pela primeira vez, porque sempre temos pessoas novas acompanhando a programação da Novo Tempo. Eu quero dizer que o Saldo Extra foi preparado especialmente para tratar de finanças, mas não é finança aqui das empresas, são finanças da família, finanças pessoais, que vai ajudá-lo na gestão do seu salário, na gestão do seu patrimônio, da sua vida pessoal. Eu quero aqui informar também de que nós não esgotamos aqui nos nossos programas todos os assuntos ou todos os detalhes dos temas envolvidos que trazemos aqui a cada semana. Você pode então encontrar todas as informações, algumas informações adicionais através do nosso blog novotempo.com/saldoextra. Fica aí um incentivo para que você visite o nosso blog também. Aqui no programa Saldo Extra, nós tratamos de vários assuntos e gostamos de falar de investimentos. Nós incentivamos a todos a fazerem a sua reserva. Já falamos aqui dos motivos, que ela traz vários benefícios e que garante a estabilidade financeira no presente e no futuro. E hoje nós vamos falar de uma modalidade de investimento, de aplicações que é muito conhecido e que se comenta todos os dias nos noticiários. Eu estou falando das bolsas de valores, de ações nas bolsas de valores. Uma das formas de investimento mais conhecida hoje em dia é exatamente este tipo de investimento, esse tipo de aplicação. E existem alguns motivos para isto. Primeiro, porque é considerado um símbolo máximo do capitalismo. É onde o capital funciona como um termômetro da saúde econômica financeira, seja real ou imaginária, seja política, social, filosófica ou mesmo científica. Por causa do charme que representa, muitas empresas com capital procuram investir na bolsa, procuram ali colocar as suas ações e atrair investidores que aplicam nas ações dessas empresas com o objetivo de angariar alguns recursos financeiros e, por que não dizer, atingir também status social. Também é o tipo de investimento mais diversificado e também podemos afirmar democrático. Ali estarão lado a lado investidores sérios, conservadores. Agora, existirão também ali alguns manipuladores, especuladores e, por que não dizer, até alguns que gostam de jogar. Também estão os que possuem pouco dinheiro para investir e também os que possuem muito dinheiro. Mas vem então uma pergunta: como funciona esse mercado de ações? Será que ele é tão completo como aparenta? Nós queremos aqui chamar uma matéria que foi preparada pela equipe de reportagem do nosso programa. Vamos ouvir essa matéria e nós vamos então conhecer um pouco mais, ter algumas informações sobre o mercado de ações. Vamos ouvir a nossa matéria. Há 120 anos atrás, os negócios nesse salão eram registrados num painel a giz e os telefones que existiam eram a manivela. Em 1967, a negociação começou a ser em pé e os corretores viviam se amontoando e acotovelando. O cenário mudou. Até junho de 2009, aqui ficavam os operadores de mercado financeiro. Hoje, a comunicação entre eles e os investidores é por meio eletrônico e o local se transformou em um espaço educativo, com palestras sobre educação financeira e simulação de compra e venda de ações. Mas nem todo mundo sabe como investir. Janilson investiu em um fundo de ações, mas não foi tão bem sucedido quanto esperava. Quando eu investi foi numa época em que a bolsa só subia. Mas bem na época que nós investimos, começou aquela crise toda e a bolsa começou a baixar. Nós tivemos assim, uma pequena perda, mas tá dando, assim, o dinheiro ainda está lá e nós estamos torcendo para que
possa valorizar um pouquinho. Arlen investiu em ações também, mas não procurou auxílio de qualquer corretor. Na verdade, foi por conta própria, né? Analisando o mercado, sites, né? Vários sites que dão dicas e revistas e tudo que é informações, né? Que eu consegui na internet. Não é preciso ser um especialista para investir na bolsa. Há 2 caminhos para o investidor comprar e vender ações, via corretora de valores ou bancos. As corretoras fazem parte da Bolsa de Valores. São credenciadas pelo Banco Central e habilitadas a negociar valores mobiliários com exclusividade no sistema eletrônico da Bovespa. Elas oferecem análises de mercado que indicam qual o melhor momento para comprar e vender. Já os bancos administram os fundos de ações, que foi a opção escolhida por Janilson, e também orientam o investidor. Este professor alerta sobre os principais cuidados que devem ser tomados por quem está iniciando. Bom, os principais cuidados é que ele sempre deve fazer esse investimento com a orientação de uma corretora de valores. Você não deve estar em bolsa de forma, quer dizer, você comprar só com a informação que vem de fora, por exemplo. A corretora é o meio de informação para essa pessoa investir de forma adequada na bolsa. O especialista afirma que há muito mais chances de obter grandes lucros com as ações do que investir em renda fixa, como é o caso da poupança. Mas alerta, os resultados não são imediatos. Levar em conta primeiro que o investimento em bolsa é um investimento de médio e longo prazo. Você deve estar na bolsa com a cabeça de tempo. O segundo é saber qual é o perfil que essa pessoa tem para estar na bolsa. Quer dizer, que perfil que ela tem, se é uma pessoa mais agressiva, menos agressiva, para estar dentro desse ambiente da bolsa. Outras coisas o valor que essa pessoa vai estar investindo na bolsa. Não há limite mínimo para investir em bolsa, mas ela tem que estar atenta aos custos que envolve uma operação para ela poder alocar o valor adequado na bolsa. Atualmente, 550 mil brasileiros estão cadastrados em corretoras. A meta da Bovespa é alcançar 5 milhões de investidores a cada 5 anos. Olha, eu queria chamar a atenção para uma frase que foi dita aqui nesta reportagem. Não precisa ser um especialista para investir na Bolsa de Valores. Mas algumas informações é importante que todos conheçam. E é o que nós vamos falar agora, tentar explicar de uma forma objetiva as informações que são mais importantes para você. Primeiramente, vamos conhecer o que são estas ações. De acordo com o portal do investidor, ligado ao Ministério da Fazenda e à Comissão de Valores Mobiliários, a chamada CVM, ações são valores mobiliários emitidas por sociedades anônimas, empresas, que representam uma parcela de seu capital social. O proprietário dessas ações, emitidas por uma companhia, é chamado de acionista e tem status de sócio, tendo direitos e deveres perante a sociedade no limite das ações que ele adquiriu. Apesar de todas as sociedades anônimas terem seu capital dividido em ações, somente as ações que forem emitidas por companhia de capital aberto, as quais possuem um registro na CVM, poderão ser negociadas publicamente. A propriedade da ação é representada por um certificado de ações ou pelo extrato de posição acionária, emitidos respectivamente pela companhia por uma instituição contratada pela sociedade para o atendimento aos acionistas. Bom, em qualquer caso, no documento deverá constar, dentre outras informações, o número de ações possuídas e o nome do acionista. Vem agora uma segunda pergunta. Mas o que realmente você ganha se você se torna um acionista? São 3 as formas de ganhar dinheiro com aplicação na Bolsa de Valores, ou seja, com compra de ações. O primeiro deles, os dividendos e as bonificações. Quando você compra uma ação de uma companhia aberta, você se torna, na realidade, acionista e participa do lucro da companhia através do recebimento de dividendos e de bonificações. A segunda maneira de você receber algum benefício através das chamadas subscrições, quando for o caso de emissão de novas ações por parte de companhias. Haverá ainda o direito de subscrição,
que significa adquirir essas ações em condições mais vantajosas. E a terceira razão, a valorização da Bolsa. Pode ganhar também caso haja valorização do preço das ações na Bolsa de Valores. Vamos agora a uma outra pergunta. Como eu devo escolher uma ação? Primeiramente, considere a liquidez, que é a capacidade de você transformar a sua ação em dinheiro caso surja uma necessidade. Entre os diversos fatores que envolvem a escolha de uma ação para compor uma carteira de investimentos, é a consciência da relevância dessa possibilidade, ou seja, da liquidez da ação, que é o grau de facilidade com que podemos converter este ativo em dinheiro. E é claro, quanto mais fácil e rápido pudermos converter um ativo em dinheiro, maior será então a sua liquidez. A Bolsa de Valores de São Paulo, a conhecida Bovespa, coleta, organiza e divulga uma série de informações sobre os negócios realizados em cada pregão, que é aquela sessão em que se efetuam negócios com ações, por sistema de negociação eletrônica. E entre elas, estas informações, estão os índices que mostram o comportamento de todo o mercado ou de segmentos específicos de mercado. O índice geral é chamado de Ibovespa, que reflete o comportamento das principais ações negociadas por volume e cotação. Existem também outros índices que refletem ações de empresas por setor, como energia elétrica, telecomunicações, entre outros. Esses índices apresentam as ações que estão mais presentes nos pregões e que, por isso, são mais fáceis de comprar e de vender. A segunda forma de escolher ação é por espécie dessas ações. Mas nós vamos voltar com essa segunda forma de escolha no nosso segundo bloco. Vamos ter um rápido intervalo e nós voltamos já. Fique conosco. Nós já voltamos com o programa Saldo Extra, que hoje está dedicando um tempo a falar sobre o mercado de ações. Se é realmente uma boa opção investir em ações, sabemos que essa opção está disponível no mercado e, se você deseja, algumas informações interessantes que você deve conhecer. Nós terminamos aqui o primeiro bloco falando sobre como você deve, as informações que você deve fazer se você deseja comprar uma ação. Uma outra forma, portanto, de você escolher uma ação é por aquilo que nós chamamos de espécie de ações. No Brasil, há 3 espécies de ações emitidas pelas companhias abertas. O que as diferencia são os direitos que concede a seus acionistas. O Estatuto Social das Companhias, que é o conjunto de regras que deve ser cumprida pelos administradores e acionistas, define as características de cada espécie de ações. Entre estas, as mais conhecidas é a ação ordinária, que tem uma sigla ON, e a ação preferencial, que tem a sigla PN. A última opção para se avaliar qual ação deve ser comprada é pelo valor ou perspectiva de valor. O preço das ações, chamado no mercado de cotação, oscila conforme a expectativa dos investidores em relação à companhia. Vários fatores influenciam os investidores na decisão de comprar ou vender as ações. Vamos destacar algumas delas. Primeiro é a perspectiva de lucro da companhia em suas atividades. O segundo, o fluxo de dividendos a serem distribuídos. Depois nós temos as projeções realizadas pelos analistas de mercado relativas aos rumos da companhia. Depois temos também as análises das chamadas escolas que estudam a tendência do preço das ações. Temos a liquidez das ações no mercado e o grau de alinhamento de interesses existente entre administradores, acionista controlador e demais acionistas. Poderíamos aqui acrescentar também os conhecidos indicadores de mercado. Se o resultado desse conjunto de fatores for realmente favorável, a procura por essas ações fará com que sua cotação suba no mercado. E se acontecer o contrário, com certeza a sua cotação cairá. Então vem uma outra pergunta que é por demais importante se nós estamos aqui analisando o assunto de ações.
A pergunta é: como eu devo realmente negociar estas ações? Como nós vimos na reportagem, os investidores devem comprar ou vender ações emitidas pelas chamadas companhias abertas através das corretoras ou distribuidoras de valores mobiliários, que são sociedades integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários que possuem registro na Comissão de Valores Mobiliários, a chamada CVM. As ordens dadas às sociedades distribuidoras, que serão, por sua vez, repassadas às corretoras, quanto à compra ou venda, for efetuada no pregão da Bolsa de Valores. A lista completa de corretoras e distribuidoras de valores mobiliários está disponível no site da CVM. O cadastro de corretoras também poderá ser encontrado no site da Bovespa. A propósito, a própria Bovespa tem em seu portal um curso rápido para investimentos em ações. Mas observe que ali mesmo ela já adverte que trata de um investimento que tem um grau de risco. O portal da Bolsa é bmfbovespa.com.br. Este curso, que nós encontramos lá no site da Bovespa, indica alguns passos para realizar investimentos na Bolsa de Valores. Eu quero aqui destacar rapidamente alguns deles. Defina um objetivo. Qual é a razão de você estar entrando no mercado de ações? Você está entrando apenas para ter uma remuneração do seu capital? Ou você tem um plano? Você, quem sabe, quer comprar uma casa, quer fazer a viagem dos seus sonhos? Procure saber exatamente qual a razão de você estar entrando nesse mercado e se você tem um plano no futuro, isso deve fazer parte na hora de você escolher a ação que você quer investir. Outro detalhe: as formas de investimento que você vai fazer. Esse assunto também é muito importante. E quem vai ajudar também nesse aspecto envolve um outro passo significativo, que é a escolha da corretora. A reportagem aqui nos aconselhou que devemos buscar uma corretora, porque a corretora não apenas vai ser o caminho legal para você realizar esse assunto, mas ela deve funcionar como seu parceiro, deve lhe dar informações sobre o mercado que vai orientá-lo ao fazer as suas escolhas. E uma vez que você escolheu a corretora, vai ser muito fácil, terá que firmar um contrato legal com ela. Para isso vai precisar apresentar a sua carteira de identidade, o seu CPF, o seu comprovante de residência e vai também preencher uma ficha cadastral que é fornecida pela própria corretora. E aí então você vai assinar um termo de adesão e o contrato de intermediação. Vale ressaltar que uma vez que você vai trabalhar com a corretora, você vai ter que pagar algumas taxas. Existem basicamente dois tipos de taxa. A taxa de corretagem, que é o percentual pago sobre o valor da operação realizada, e a taxa de custódia, é o valor mensal cobrado pela guarda das ações pela Bolsa e pelos serviços oferecidos pela corretora. Esse valor varia de corretora para corretora, dependendo das ferramentas disponíveis. Eu vou rapidamente dizer o seguinte: você quer entrar no mercado de ações? Eu não quero dizer que é um mau negócio, mas você precisa saber que ele envolve um risco. Esse risco ele será menor quanto mais for o tempo que você ficar no mercado, para que você possa recuperar, quem sabe, alguma oscilação negativa durante o período da sua aplicação. Então lembre-se que você vai correr um risco. Se você fizer isso no curto prazo, o risco será muito grande. Portanto, ações é investimento de longo prazo. E se você está entrando agora no mercado de investimento e quer ganhar um pouquinho mais, quer correr um pouquinho de risco, eu não recomendo que você aplique toda a sua reserva em ações. A sugestão é que você aplique em fundos de investimento, que você aplique no Tesouro Direto. Você vai encontrar informações no nosso blog sobre essa modalidade de aplicação que são mais seguras. E então você destina um pouco para investir em ações, para que, se caso houver uma necessidade de você precisar de dinheiro, você não tire das ações, se ela estiver perdendo, possa lançar mão de outros recursos. Procure se informar no mercado sobre as empresas que você comprou ação. Como estão essas empresas? Elas estão crescendo, estão diminuindo, estão fazendo novos negócios, estão fazendo parcerias? Se você, por exemplo, está investindo em empresas da área de telecomunicações, procure saber como está o desempenho dessas empresas. Os seus balanços são publicados. Você pode saber se surgiram novas tecnologias e tudo isto vai lhe ajudar.
O mais importante, faça o dever de casa. Não confie só em terceiros. E uma parte do seu dever de casa é consultar o Saldo Extra. O nosso blog está disponível para dar informações a mais do que aquilo que apresentamos nesse programa. Eu quero concluir e quero deixar com você um verso da Bíblia, para que ao você pensar na sua vida material, financeira, seus investimentos, você não se esqueça desse conselho sábio da Palavra de Deus, que nos diz as seguintes palavras. Esse texto está no sermão que Jesus pregou lá na montanha, está no livro de Mateus, no capítulo 6, nos versos 19 a 21, e diz assim: Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu. E o verso continua: Onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, ali estará também o teu coração. Faça investimentos na bolsa, proteja o seu capital, siga os conselhos que nós aqui dissemos, não tem nada de errado, mas o seu coração não deve se concentrar nas coisas materiais dessa vida. As suas prioridades, o seu coração e todos os seus planos, prioritariamente, devem estar voltados para o reino celestial. Que Deus lhe dê esta graça, que você consiga fazer os investimentos certos, que vão lhe proporcionar bem-estar financeiro, mas que, acima de tudo, faça os investimentos espirituais na sua vida e na vida de sua família. Este é o recado nosso ao concluir o nosso programa, lhe desejando que Deus o abençoe ricamente e continue ao nosso lado, aqui na sua TV Novo Tempo, o seu canal da esperança.